Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula agora resolvendo alguns problemas no Halliday, no capítulo 17. Certo? O primeiro que a gente vai resolver vai ser o problema 4. Vamos aqui. Problema 4. Uma coluna de soldados marchando a 120 passos por minuto segue o ritmo da batida de um tambor que é tocado na frente da coluna. Observa-se que os últimos soldados da coluna estão levantando o pé esquerdo, enquanto os primeiros soldados estão levantando o pé direito. Qual o comprimento aproximado da coluna? O que acontece? A gente já tem informação importante aqui, ó, 120 passos por minuto. Isso aqui é um tipo de frequência, certo? Isso é uma frequência, 120 passos por minuto, né? Então, assim, o fato também de um estar levantando o pé esquerdo e o outro levantando o pé direito significa que essa coluna deve ser uma coluna extensa, visto que o som deve estar tendo uma pequena intervalo de tempo para chegar até os últimos soldados da fila, né? Até os soldados da última fila. Então, a gente vai ter que calcular o tempo, né, de um passo, né, para saber 120 passos por minuto. Quanto tempo então dura um passo só? Vai ser uma fração pequena, certo? A gente tem que a velocidade do som nesses problemas aqui vão ser dadas por aqui, ó, 343 metros por segundo, então a gente vai usar esse valor, certo? E sabendo o intervalo de tempo de um passo, a gente consegue saber, e tendo a velocidade do som, a gente consegue saber qual o tamanho dessa fila. Por conta dessa informação aqui, ó, enquanto os soldados da última coluna estão levantando o pé esquerdo, os primeiros soldados estão levantando o pé direito. Ou seja, é como se a última coluna estivesse distante um passo deles. Um intervalo de um passo. Que eles estão, quando estão ouvindo, eles estão levantando o pé esquerdo. Né? E quando estão marchando, tem que levantar o pé direito primeiro. Então vamos aqui. No OneNote. Essa primeira questão vai ser a questão 4. O problema 4. Vamos aqui. Ele já nos diz que a frequência é igual a 120 passos por minuto. Eu posso fazer uma regra de 3 aqui e dizer o seguinte: 120 passos corresponde a 1 minuto. Vou pegar uma caneta um pouco mais fina. Ora, um passo corresponde a, vou chamar de TP, tempo de um passo. Regra de 3 diretamente proporcional. Vamos fazer aqui. 120 sobre 1 é igual a 1 minuto sobre TP. Meios por extremos, 120 TP é igual a 1 minuto vezes 1, que vai dar 1 minuto. Então, o tempo de um passo vai ser 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos, dividido por 120. Logo, o tempo de um passo é meio segundo. Logo, o pessoal que está lá atrás está distante no tempo, né? Meio segundo. Eles estão levantando o pé esquerdo e eu estou levantando o pé direito. Então vamos lá. A velocidade é um ΔS sobre um ΔT. Que ΔS é esse? Esse vai ser, vai ser o tamanho da minha coluna de soldados que eu quero descobrir. E esse ΔT? Esse ΔT aqui vai ser o tempo de um passo, que é exatamente a diferença de do soldado lá da frente para o que está lá no fim. E a velocidade vai ser quem? A velocidade do som. Então vai ser 343 metros por segundo igual ao ΔS, que a gente quer descobrir, e o TP, que é meio segundo. Então eu posso cancelar S com S aqui.
fazer meios por extremos novamente. E eu vou ter que ΔS é 343 dividido por 2 metros. Olha, ΔS, que é o tamanho da minha coluna de soldados, fazendo essa continha, vai dar 171,5 metros. Vou fazer aqui. Essa vai ser a nossa resposta final. Problema 12. Vamos aqui. A pressão de uma onda sonora progressiva é dada pela equação ΔP igual a 1,5 Pascal, sendo de π 0,900 metro menos 1x menos 315 segundo menos 1t. E olhando por essa equação, ele pede para você determinar a amplitude, a frequência, o comprimento de onda e a velocidade da onda. Certo? No caso de pressão, uma onda longitudinal, provavelmente uma onda sonora, né? Que a gente está pegando nesse capítulo. Vamos lá. Então, ele nos disse que a equação da onda de pressão vai ser quem? 1,5, eu vou escrever como sendo 3 meios, certo? Seno, quem? Π 9 sobre 10x menos 315t. Eu prefiro escrever como fração porque facilita na hora de um cancelamento. E as unidades eu vou omitir porque já estão dadas lá na questão. Só para facilitar a nossa vida. Eu vou pegar esse π, jogar para cá e vou jogar para cá, né? Usar distributividade. Vamos ver como é que fica. Escrevendo. Então, ΔP é igual a 3 meios do seno de 9π sobre 10x menos 315πt. Eu acredito que fica mais fácil da gente conseguir identificar os termos, né? Então, a gente já pode ver aqui na letra A, que ele pergunta qual é a amplitude. Eu vou chamar de PM. PM vai ser V. Vai ser 3 meios Pascal, ou 1,50, como ele representa. Certo? Só você olhar para o termo que multiplica o seno. Certo? Letra B. Perguntar quem é a frequência. Ora, frequência, a gente pode obter aqui, ó. Ômega igual a 2πf. E quem é ômega? Ômega é exatamente o tempo que multiplica o T. Exatamente o tempo que multiplica o T. Então, comparando essa equação aqui, quem é que está multiplicando T? 315 π vai ser igual a 2 πf. Então, ó, π corta com π e eu vou ficar com F igual a 315 dividido por 2. Então, F vai ser igual a 157,5 Hz. Vamos ver a letra C. A letra C, ele pede o comprimento de onda. Olha, o comprimento de onda você pode obter através do número de onda. O número de onda K é igual a 2π sobre lambda. Ora, primeiramente, quem é o K? O K que multiplica o X. Quem está multiplicando o X? 9π sobre 10. Então, pronto. Então, 9π sobre 10 é igual a 2π sobre lambda. Mesmo por isso, deixa eu cancelar logo esse π. Certo? E aí vai ter o seguinte. 9 lambda é igual a 20. Lambda é 20 sobre 9 metros. Letra D. A velocidade da onda. Gente, velocidade, qualquer onda,
é lambda vezes f. Que é lambda? 20 sobre 9 metro. Quem é a frequência? Vou usar essa fórmula aqui. 315 sobre 2 Hz, que é a mesma coisa que segunda menos 1. Então eu posso fazer um pequeno cancelamento aqui. Fica 10. E eu vou dizer que a velocidade da minha onda é de... Olha, 1 mais 3... 3 mais 1 vai dar 4, com 5, 9. Agora, quando a soma de um número é divisível por 3, esse número também é divisível por 3. Então aqui dá para fazer um outro cancelamentozinho. Se eu dividir 9 por 9, vai dar 1. Se eu dividir 315 por 9, vai dar 35. 35 vezes 10 vai dar 350 metros por segundo. Vamos para a próxima. Vamos fazer agora a questão 16. Questão 16. Sobre interferência. Duas ondas sonoras produzidas por duas fontes diferentes, de mesma frequência, 540 Hz, se propagam na mesma direção e no mesmo sentido a 330 metros por segundo. As fontes estão em fase. Qual é a diferença de fase das ondas em um ponto que está a 4,40 metros de uma fonte e a 4 metros de outra? Muito bem. Problema 16. Como é que a gente pode resolver esse problema aqui? Eu vou dizer o seguinte. Sejam x1 e x2 as distâncias entre as duas fontes e um ponto, certo? Então vamos fazer um desenhozinho aqui. Eu vou desenhar aqui um pontinho, vou marcar como sendo a fonte F1. Vou marcar outro pontinho aqui, vou dizer que isso aqui é a fonte F2. E vou marcar meu pontinho aqui. Totalmente fora de escala, mas é só para a gente ter uma noção. Eu vou chamar essa distância aqui de x2, certo? A distância da fonte F2 ao ponto P. E vou chamar essa distância aqui de x1. Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos essa distância aqui entre as duas fontes. E eu vou dizer que minha diferença de fase, ΔΦ, ora, vai ser φ1 menos φ2. Eu estou escolhendo φ1 menos φ2 porque eu estou dizendo que a distância de F1 para P é maior do que a de F2 para P. Na verdade, esse foi o problema que eu disse aqui, né? Eu vou dizer que uma está em 4 metros e 40 e outra está a 4 metros de distância. Então eu vou definir dessa forma, certo? Para quem são as fases? É exatamente aquele termo oscilatório, certo? Quem é φ1? φ1 é o kx1 menos ômega1 t. Menos. Quem é o φ2? É o kx2 menos ômega 2 t. Estou subtraindo aquele termo oscilatório. Não é aquela constantezinha de fase, não. É o termo oscilatório como um todo. Vendo esses parênteses, eu posso dizer que isso aqui é kx1 menos ômega 1 t. Aliás, não é nem ômega 1, porque como essas ondas são iguais, a frequência angular de um vai ser igual à frequência angular do outro, da outra onda. Deixa eu logo ser especificado aqui. Menos ômega t menos kx2 menos com menos mais ômega t. Aqui eu já consegui eliminar, né? Esse e esse. Vamos seguir. Então eu vou ficar com
x1 menos k, x2. Eu vou colocar k em evidência. Vai ficar x1 menos x2. E quem é o K, o número de onda? A gente já viu que o K a gente pode escrever como sendo 2π sobre lambda, que multiplica x1 menos x2. Como ele diz aqui no inicial da questão, são duas fontes diferentes de mesma frequência. Olha, você tem a mesma frequência. A velocidade das ondas é iguais, fatalmente, o comprimento de onda vai ser igual para as duas ondas também. Então, vamos voltar aqui para o nosso cálculo. E vamos descobrir quem é o ΔΦ. O ΔΦ vai ser igual a 2π sobre... Eu posso escrever lambda como sendo V sobre F. x1 menos x2. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 2πf sobre V, x1 menos x2. Logo, ΔΦ, 2πf sobre V, x1 menos x2. A partir daqui a gente consegue resolver nosso problema. Calculo agora quem é o meu ΔΦ. 2π vezes a frequência, tem a frequência, 540 Hz. 540 segundo a menos 1. A velocidade que a gente vai usar, deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Não é aquela de 343, não. Essa é de 330 metros por segundo. Certo? Então, vou colocar aqui. 330 metros segundo a menos 1. A diferença vai ser 4,40 metros menos 4 metros. Eu posso fazer algumas simplificações aqui de cara, né? Essa diferença aqui vai dar 0,4, que é a mesma coisa que 2/5. Certo? Esse metro eu posso colocar em evidência para cancelar com esse metro de baixo. Esse segundo a menos 1 eu posso cancelar com esse segundo a menos 1. Eu vou dividir por 10 aqui em cima e vou dividir por 10 aqui embaixo. Já simplifica um pouco mais a conta. Então eu vou ficar com 2π vezes 54 vezes 2 dividido por 330 vezes 5. Esses 2/5 daqui. Vou fazer esse pontinho no Python. Esse pontinho no Python aqui. Tem uma outra IDLzinha que você pode usar, que ela é mais simples, que é essa aqui. IDLzinha aqui. Ela é mais simples. Vamos ver aqui. 2π vezes 54 vezes 2. Importo NumPy SNP. Eu tenho que importar o NumPy para poder pegar o valor de π. Então, pronto, aqui dá para ver tudo. Então, 2 vezes np.pi vezes 54 vezes 2 dividido por 33 vezes 5. Pronto. Então é o seguinte. Essa IDLzinha do Python é mais simples. Mas ela permite um round. Eu vou arredondar para duas casas decimais. Pronto, 4,11. Então, posso dizer aqui que é meu ΔΦ aproximadamente 4,11 radiano. Vamos para a próxima. Vamos fazer a questão 30. Agora da intensidade do nível sonoro. Uma fonte de onda sonora tem potência de 1 microwatt. Se a fonte é pontual, qual é a intensidade a 3 metros de distância
E B, qual o nível sonoro em decibéis a essa distância? Muito bem. Então, vou fazer o problema. Problema 30. Para resolver esse problema, a gente vai lembrar que para uma fonte pontual, a intensidade é PS sobre 4πr ao quadrado. Esse Szinho aqui é de fonte, ou source. Então, potência da fonte sobre 4πr ao quadrado. Essa aqui é a nossa equação 1728. Certo? Então, vamos fazer a letra A. Como é que a gente vai fazer a letra A? A intensidade é 1 microwatt. Micro é uma coisa que 10 a menos 6 watts. Dividido por 4π vezes o raio. Veja só. Tem que estar dizendo o seguinte aqui. É o 30, né? É uma fonte sonora de potência de 1. Se é uma fonte pontual, ela vai propagar o som nas 3 dimensões, em toda a região do espaço. Certo? Então, esse raiozinho aqui é o raio de uma esfera. Isso aqui é a área de uma esfera. Certo? 4π ao quadrado é a área de uma esfera. Como ele vai ter dissipação por conta da área. Então, vai ser 3 metros, que eu vou considerar como sendo o raio da minha trajetória. Então, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Certo? Então, eu vou dizer que a intensidade é 1 sobre 36π vezes 10 a menos 6 watt por metro quadrado. Essa é a minha intensidade. Letra B. Vamos lá. A letra B, ele vai perguntar qual é o nível sonoro em decibéis a essa distância. Então, você tem intensidade, você vai ter um nível sonoro. O nível sonoro a gente vai chamar de beta, e beta vai ser igual a 10 decibéis log de I sobre I0. Isso aqui é a nossa equação 1729. Certo? E esse zero aqui é um valor de referência, é o mínimo que você consegue ouvir, né? O limiar de audição, né, de uma pessoa. E isso pode variar um pouco, certo? Isso pode variar um pouco. Tem um vídeo no Manual do Mundo que ele faz exatamente um experimento desse. À medida que você vai ficando mais velho, o seu nível mínimo de audição diminui um pouco. Depois eu posso postar esse vídeo na sala. Então vamos lá. Então, qual vai ser o nível? Vai ser 10 decibéis. Muito bem. O I igual não, né? Vezes o log. Agora o log de quem? Vamos lá. O I, ele quer a intensidade no local. Que foi isso que a gente acabou de calcular, essa distância, 3 metros. Então vou colocar aqui, ó, 1 sobre 36π vezes 10 a menos 6 watt por metro quadrado, dividido pelo valor de referência zero. Esse valor de referência é 1 vezes 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Agora é só a continha. Esse aqui eu posso cancelar em cima e embaixo, vai ficar dimensional. 10 a menos 12 sobre 10 elevado a mais 12. 10 elevado a mais 12 vezes 10 elevado a menos 6 dá 10 menos 6. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo 10 decibéis log de 1 sobre 36π vezes 10 a sexta. Agora vamos lá, o Python calcular isso aqui, né? Ou na sua calculadora, fique à vontade. Vamos lá, o Python vai ser 10 vezes np.log, porque no Python o logaritmo também está dentro da biblioteca NumPy, e eu vou dividir 10 a sexta, 10
No Python, asterisco faz a potência, certo? 10 a sexta dividido por 36. Boto parênteses aqui também, né? Denominador 36 vezes np.pi. Eu vou doar logo Pronto, deixa eu mandar depois. Pronto. 90,87. Esse valor está muito alto, mas é isso aqui. O Python, por definição, né? Por default, ele usa base logaritmo neperiano. Se você quiser base 10, você tem que colocar aqui. Pronto. 39,46. Vamos arredondar isso aqui. Vamos round. Duas casas decimais, eu acho que é bastante. Pronto, 39,47 decibéis. Vamos voltar para cá. Então, meu nível sonoro é de 39,47, aproximado, né? Tem uma perda. Decibéis. Essa é a resposta da questão. Vamos para a próxima. Vamos ver a questão 40 agora. O tubo de órgão A, com as duas extremidades abertas, tem uma frequência fundamental de 300 Hz. O terceiro harmônico do tubo de órgão B, com uma extremidade aberta, tem a mesma frequência que o segundo harmônico do tubo A. Qual é o comprimento, letra A, do tubo A e letra B, qual é o comprimento do tubo B? Muito bem. Isso aqui está na seção de fontes de sons musicais. Vamos ver a questão 40. Então, para resolver esse problema 40. Então, para resolver esse problema, a gente vai lembrar da equação. A equação 17, 39. O que diz a equação 17, 39? Que a frequência F é V sobre lambda, certo? E para tubo com as duas extremidades abertas, então eu vou ter que isso aqui é NV sobre 2L. E aqui eu vou ter para N, 1, 2, 3 e segue. Lembrando que isso aqui, tubo, duas extremidades abertas, certo? No caso de uma extremidade aberta e a outra fechada, então a equação é um pouco diferente. Ela fica F, aliás, igual a V sobre lambda, que vai dar igual a NV sobre 4L. Certo? Aqui só para valores ímpares. Para N igual a 1, 3, 5 e assim segue. Aqui é um tubo também, mas apenas uma extremidade aberta. E essa aqui vai ser nossa equação 17, 41. Certo? O que acontece? Eu vou procurar logo uma relação entre A e B, certo? Entre as frequências. Porque o enunciado nos diz o seguinte, que o terceiro harmônico do tubo B, ou seja, o terceiro harmônico, né, a terceira frequência além da fundamental, né, vai ter a frequência fundamental, segundo harmônico, terceiro harmônico. A frequência fundamental é o chamado primeiro harmônico. Então ele está comparando aqui, ó, tem a mesma frequência que o segundo harmônico do tubo A. Então ele está comparando as frequências de A com B. Sendo que A é um tubo com as duas extremidades abertas e B é um tubo com uma extremidade aberta. E ele está dizendo que tem uma frequência aí que é igual nos dois. Ele está dizendo que tem um momento que a frequência de A vai ser igual à frequência de B.
E a gente já vai conseguir montar uma equaçãozinha aqui para resolver nosso sistema. O A é um tubo com as duas extremidades abertas. Então, NA, velocidade do som é uma só, né? 2 vezes L. Mas que L? L é o tamanho do tubo. No caso, meu tubo A. Vai ser igual a NB, harmônico do tubo B, V, velocidade do som, sobre 4LB, que é o tamanho do tubo B. Aqui eu já posso fazer uma simplificação. Né? Já posso aqui dividir por 2. 2 aqui fica 1. E V de um lado, V do outro. A velocidade do som é a mesma, certo? Então vamos lá. O que ele diz aqui mesmo? O terceiro harmônico do tubo B, terceiro harmônico, então NB é 3, é a mesma frequência que o segundo harmônico do tubo A. Pronto, então NA é 2 sobre LA igual ao terceiro harmônico do LB. Certo? Opa, aqui a gente já tem uma relação, né? Eu vou dizer que LB é igual a LA sobe, aqui desce, a 3 meios, a 3, opa, tem um 2 aqui, viu? 2LB. 3 quartos de LA. Pronto. Deixa essa relação aqui. Uma equação 1, certo? Deixa ela aqui. Agora ele diz também o seguinte. A frequência fundamental do A, o tubo de órgão A, tem as duas extremidades abertas, e a frequência fundamental é 300 Hz. Olha, a frequência N de A vai ser igual a N vezes a frequência fundamental do tubo A. Então, veja só. A gente usou aqui... A gente usou aqui que FNA vai ser igual à frequência fundamental do tubo A. Vamos lá. A frequência fundamental é 300 Hz. E na questão a gente usou o segundo harmônico. Certo? Se usamos o segundo harmônico, então F2 de A, a segunda frequência segundo harmônico, vai ser 2 vezes a frequência fundamental, que é 300 Hz. Portanto, F2 de A é igual a 600 Hz. Guarda essa informação aqui. Vou chamar isso aqui de equação 2. Certo? Então pronto. Agora ficou fácil. Usando essas duas equações, letra A. A frequência de A, essa frequência de 600 Hz, como é um tubo aberto, né, nas duas extremidades, NAV sobre 2L. E a frequência 600 segundo a menos 1, que é a mesma coisa que Hz. NA é o meu segundo harmônico. Velocidade do som, como a questão não especificou, cadê? Questão 40. Como a questão não especificou, eu vou usar esse valorzinho aqui. Opa, subi demais. Esse valorzinho aqui que ele dá aqui logo no começo. Vou usar esse valorzinho aqui, ó, 343 metros por segundo. Pronto. Então a velocidade do som que eu vou utilizar é de 343 metros por segundo, dividido por 2LA. Né? Estou pegando o comprimento do tubo A. Então agora, fazer algumas simplificações aqui. Né? Posso dividir 2 com 2, segundo corto com segundo, e aí eu vou ficar com o seguinte. LA sobe aqui 10, vai dar 343 sobre 600 metros. Vamos dividir isso aqui lá no Python. Vamos aqui. Eu tenho que dividir 343 dividido por 600. Vamos arredondar 0,57. 0,57. Aproximadamente 0,57 metros. 57 centímetros. Certo?
Esse é o comprimento do tubo A. Agora vamos ver o comprimento do tubo B. O tubo B você pode descobrir rápido. O tubo B você não precisa nem... Você pode reaplicar essa fórmula, mas a maneira mais rápida é usar a equação 1. Eu já tenho aqui a equação 1. Então, LB é 3/4 de LA. LB é 3/4 de LA. Ou seja, é 3/4 de 343 sobre 600. Quando vocês forem fazer esse tipo de conta, por que não usa 0,57? Porque olha aqui no Python. Se eu olhar aqui no Python, olha que tem uma série de casas decimais aqui que eu estou desprezando. Então, aqui, essa medida aqui ela já tem um erro associado. Então, assim, para evitar você propagar mais erro, pega a fração novamente e refaz a conta, certo? Então, 343 sobre 600 vezes 0,75. 0,75 vai dar, vai cravar na segunda casa decimal, né? Então, vamos aqui. Vamos abrir aqui. Então, 0,75 vezes 3,3 dividido por 600. 0,428, 0,43 centímetros aproximadamente. Então, aqui LB é aproximadamente 0,43 metros. Certo? Próxima questão. Problema 51. Batimentos. Então, a corda Lá de um violino está esticada demais. São ouvidos 4 batimentos por segundo quando a corda é tocada, junto com o diapasão de oscilação exatamente na frequência do Lá de concerto, 440 Hz. Qual é o período de oscilação da corda do violino? Pronto. Para resolver esse problema, aqui não. Esse vai ser o P51. A gente vai resolver esse problema. Vamos lá. A frequência de batimentos bate é F1 menos F2. É nossa equação 1746. Certo? E ele está me dizendo o seguinte. Quando ele toca a corda, ele escuta 4 batimentos. Certo? Sendo que essa frequência aqui a gente não sabe. Eu vou dizer que ela é 1 sobre T1. Certo? Descobri porque ele está falando aqui na questão. Olha o que ele está pedindo. Qual o período da oscilação da corda do violino. Certo? Então, não sei qual é. E aí, a corda do violino está com frequência mais alta. Certo? Ela vai estar com frequência mais alta do que a corda do lado de concerto. E eu sei que o lado de concerto é 440 Hz. Por que eu sei que é a corda do violino que está com a frequência mais alta? Olha, veja só. Velocidade é raiz quadrada de tal sobre mi. Essa equação é antiga, né? Equação 17.1. Desde o capítulo 16 a gente acompanha essa equação. Mas quem é velocidade? Velocidade é lambda vezes f, igual a raiz quadrada de tal sobre mi. Então, veja só. Posso jogar o lambda para o outro lado e dizer que f é 1 sobre lambda, raiz quadrada de tal sobre mi. O problema nos diz que a corda está muito esticada. Se a corda está muito esticada, então esse fatorzinho de θ aqui, de tal aliás, vai ser aumentado, acima do que deveria estar. E ele vai ser diretamente proporcional, não exatamente diretamente proporcional, porque está dentro da raiz, certo? Mas ainda dentro da raiz, quando ele cresce, f também cresce. Não diretamente por conta desse expoente de 1/2. Mas quando você tem um aumento na tensão da corda, você vai ter aumento na frequência dela. Então F1 vai ser maior do que F2. Certo? Então, resolvendo esse probleminha aqui, que é só um probleminha de conta, né? Vai ser 1 sobre T. 1 sobre T1 vai ser 4 mais 440, ou seja, 1 sobre T vai ser 440. Então, T é nada T1, 444.
T1 vai ser 1 sobre 444 segundos. Esse vai ser o período da minha corda. Vamos para a próxima. Questão 56. Uma ambulância cuja sirene emite um som com frequência de 1.600 Hz passa por um ciclista que está a 2,44 metros por segundo. Depois de ser ultrapassado, o ciclista escuta uma frequência de 1.590 Hz. Qual é a velocidade da ambulância? Vamos aqui. Esse vai ser o problema 56. Problema 56. A equação geral do efeito Doppler, F' igual a F, V mais ou menos VD, sobre V mais ou menos VF. Essa aqui é a frequência omitida. O F' é a frequência que é percebida, né, pelo detector, pelo receptor. V é a velocidade do som no meio, no caso o ar, é o equipamento que a gente usa. E eu tenho VD, que é a velocidade do detector, que está recebendo o som, a onda. E VF é a velocidade da fonte. Essa aqui é a minha equação 1747. Certo? O que é que está acontecendo? A gente vai analisar a situação depois que o ciclista ele é ultrapassado. Depois de ser ultrapassado, porque ele não dá informação sobre o que o ciclista já estava ouvindo antes. Ele dá informação sobre a sirene, velocidade da fonte, 1.600, certo? Uma ambulância cuja sirene emite um som. Isso aqui é a emissão. Então é a fonte, 1.600 Hz. Passa por um ciclista, tá? Que é a velocidade do detector. É o ciclista que está ouvindo, porque depois de ser ultrapassado, o ciclista escuta, ou seja, quem está escutando é o ciclista, o detector é o ciclista. A frequência de 1.590 Hz. Qual é a velocidade da ambulância? Ou seja, qual é a velocidade da fonte? Agora vamos montar a nossa equação, porque a gente vai ter que usar isso aqui, a gente vai manipular esses sinais de modo a representar o nosso problema. A frequência que o ciclista está ouvindo após a ultrapassagem é de 1.590 Hz. A frequência que a ambulância está emitindo é de 1.600 Hz. Agora vamos lá. A velocidade do som é de 343 metros por segundo. Agora eu vou usar mais ou menos. Olha só, a circunstância que está ocorrendo aqui, eu consigo voltar para o texto. Página 401, né? Vamos voltar lá para o texto. Efeito Doppler. Pronto. Muito bem. Ele até nos dá uma ideia aqui bem interessante. Os sinais são escolhidos de forma que F' é maior do que F se a fonte e o detector estão se aproximando, e F' é menor que F se a fonte e o detector estão se afastando. Certo? E, de fato, o F' no nosso problema, ele é menor do que F. O F' é 1.590 Hz e o F é de 1.600 Hz. Então, o que acontece? Os sinais são escolhidos de forma que então, a gente vai escolher esses sinais. Mas não é difícil não fazer essa escolha. Não. Porque no nosso caso, olha o que está acontecendo. Essa circunstância aqui. A fonte está se afastando. Aqui você tem um encurtamento do comprimento de onda. Mas na verdade o receptor, agora o detector, ele está atrás. Porque a bicicleta está se movendo no mesmo sentido, mas ele está atrás da fonte. A fonte está se afastando. A ambulância está se afastando do detector. Certo? No caso aqui, a gente vai ter fonte em movimento e detector também em movimento. A gente vai ter que usar essas duas equações. Olha aqui, equação 1754. Certo? Do lado oposto, que seria essa onda aqui, esse lado aqui, certo? De onda linha, o comprimento de onda lambda linha das ondas é VT mais VFT. Se D detecta essas ondas, detecta uma frequência F' dada por, olha aqui, ó, sinal positivo, certo?
Por quê? Porque ele está se afastando da onda. Se ele estivesse se aproximando, seria menos, mas ele está se afastando da onda. Mesmo ele vindo no mesmo sentido, a onda está se distanciando, está tendo um comprimento de onda maior, certo? Comprimento de onda maior implica numa frequência menor. Então, aqui, ó, agora ficou fácil. Então, V mais VD, na verdade, velocidade do detector, V mais 2,44 metros por segundo, dividido por V mais, que é 343 metros por segundo, mais a velocidade da fonte. Como a gente viu aqui na equação 1754. Cadê a equação 1754? Tá aqui, ó. No lado oposto, ou seja, para quem está nessa região aqui, você vai ter um aumento da sua... Você vai ter essa soma dessas velocidades, certo? Agora, e por que esse mais aqui em cima? Presta atenção. Por que esse mais aqui em cima? Volta aqui para o desenho. Ora, o ciclista está vindo nessa direção e a onda está vindo no sentido oposto. Pronto. Então, se o ciclista está vindo para cá, com velocidade VD, e a onda está vindo para cá, com velocidade V, como o movimento relativo entre eles é de direções opostas, então eu somo as velocidades. Por isso que aqui ficou com sinal positivo. Agora eu vou dar uma simplificada aqui na minha vida. Hertz, eu vou cortar com Hertz. Vou dividir por 10 aqui, vou dividir por 10 aqui. Vamos lá. Vamos resolver essa continha. Passo 160 dividindo, eu vou ficar com 159 sobre 160 igual a 345,44 metros por segundo sobre VF. Eu vou omitir essa unidade só para facilitar a minha escrita. Já sabe que a unidade está correta. 343 mais VF. Então, 343 mais VF vai ser igual a 160 sobre 159 vezes 345,44. Então, eu vou dizer que VF é 160 sobre 159 vezes 345,44 menos 343. Vamos aqui, vamos lá no Python para fazer essa continha aqui agora. Vai ser 160 vezes 345,44 dividido por 159. Tudo isso menos 343. 4,61. Não. Vou arredondar, né? Não dá para duas casas decimais. 4,61. Então, a velocidade da fonte, ou seja, a velocidade da ambulância, é de aproximadamente 4,61 metros por segundo. Próxima questão, problema 70. Um avião voa a 1,5 vezes a velocidade do som. Essa é a velocidade supersônica das ondas de choque. O estrondo sônico produzido pelo avião atinge um homem no solo 1 minuto depois de o avião ter passado exatamente por cima dele. Qual é a altitude do avião? Suponha que a velocidade do som é 330 metros por segundo. Agora a gente não vai usar aquele valor tabelado lá no começo do exercício. Vou usar esse valor aqui. Vamos lá para o OneNote para resolver esse problema. Então eu vou fazer um pequeno desenho aqui
Se tem alguma forma que possa me ajudar, acho que isso aqui vai ajudar. Deixa eu botar logo aqui, né? Fazer problema 70. Problema 70. Eu vou usar essa forma aqui. Eu vou desenhar um. Não vai ficar bom não. Eu vou usar isso aqui. Suponha que isso aqui seja um triângulo, certo? Retângulo. Eu vou chamar essa dimensão aqui de x. Vou chamar essa dimensão aqui de y. Vou chamar essa dimensão aqui de d. E vou desenhar esse ângulozinho aqui, chamar de alfa, certo? O que acontece? O avião passa nessa linha aqui de cima e o observador está aqui embaixo. Quando ele atinge a velocidade, né, então o som vai percorrer uma distância y aqui, sendo que o que acontece? Ela vai percorrer uma distância y 1 minuto depois do avião ter passado por cima da cabeça dele. Ou seja, quando o avião, quando esse camarada ouvir o som, o estrondo sônico, o avião já vai estar nesse ponto aqui. Porque o avião estourou a barreira do som aqui. E suponha que seja também uma coisa automática, né? Tem aquelas aproximações, porque ele não chega a 1,25, né? Ele vai acelerando até 1,25, né? Até Mach 1,25, Mach 1, Mach 2, enfim. Então ele vai acelerando e então o som vai percorrer essa distância y, enquanto o avião percorre essa distância x. Então quando o observador ouvir o estrondo, o avião já vai estar nesse pontinho aqui na frente, certo? Opa! Então Pronto. Imagina que isso aqui seja uma linha reta. Ele estava até desenhando, depois fechou do nada, agora não quer mais desenhar, mas tudo bem, não quer mais ficar automático. Vamos lá, a velocidade da fonte, que é a velocidade do meu avião, é de 1,25 V, certo? Agora, eu vou utilizar aqui o seguinte, eu vou utilizar essa figura e vou utilizar a equação que diz que o seno de alfa, aqui vai ser V sobre VF. Essa equação é a equação 1757, depois você olha lá no texto, certo? O que acontece? Isso aqui vai ser a definição do meu ponto de Mach, certo? Eu vou dizer que o seno de alfa é V sobre... Quem é a velocidade? É 1,25 V. Vou fazer o seguinte logo aqui, deixa eu dar logo uma cancelada. E eu vou ficar com o seguinte. O seno de alfa é 1 sobre 1,25. Sendo que 1,25 é a mesma coisa que 5 quartos. 1 dividido por 5 quartos, eu posso dizer que isso aqui, que o seno de alfa é 4 quintos. Olha, isso aqui já nos ajuda bastante. Porque se o seno de alfa é 4 quintos, isso aqui está me dizendo é que esse triângulozinho aqui, ele é semelhante a um triângulo 3, 4, 5. Certo? Esse é um triângulo retângulo. Então esse aqui é o meu alfa, né? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, triângulo 3, 4, 5. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Essa informação aqui já facilita demais. A partir daqui eu já posso tirar o seno, eu posso tirar o cosseno e posso tirar a tangente. E o que vai me interessar é exatamente a tangente. A tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser exatamente cateto oposto sobre cateto adjacente a alfa, 4 terços. Óbvio, você pode fazer aqui o arcosseno de 4 quintos, bota lá no Python e calcula. Ou você usa essa regrinha aqui mais simples, essa semelhança de triângulo. Por que eu estou interessado na tangente? Porque eu não estou preocupado com essa distância D, que é a distância do detector para o avião. Ele nem fala nessa distância D. Mas eu estou interessado nessa distância X, que foi a distância que o avião percorreu, nesse 1 minuto. E na distância Y, que é a pergunta da questão de fato. Qual é a altura do avião? Então a gente está preocupado com isso aqui.
Então eu vou fazer o seguinte. Quem é a tangente? Quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa, olha aqui. Olha, vai ser y sobre x. O y é quem eu estou atrás. Certo? E eu tenho a velocidade do avião também. Se eu tenho a velocidade e tenho o tempo, eu consigo calcular x. Certo? Então, meu y vai ser x vezes a tangente de alfa. Quem é x? X é a distância que o avião percorreu. Distância é v vezes t, vezes a tangente de alfa. Mas esse v é o v do avião, é o v da minha fonte. Certo? Que eu vou colocar em função agora da velocidade do som. 1,25 vezes a velocidade do som, ou 5 quartos a velocidade do som, vezes o tempo que ele nos deu, vezes a tangente de alfa que a gente tem. Então, agora, eu posso calcular o meu y facilmente. 5 quartos vezes... Quem é v? V é a velocidade do som. 330 metros por segundo, vezes. Qual é o tempo? O problema nos diz... O som atingiu o homem no solo 1 minuto após o avião ter passado exatamente. 1 minuto são 60 segundos. Vezes, se for o tempo, vezes a tangente. Quem é a tangente? 4 terços. Nossa, cancelada aqui, né? Vou cortar esse 4 com esse 4. Segundo, eu corto com segundo. Vou ficar com 1 metro, que é justamente uma distância que eu estou calculando. Certo? Opa, 330, eu posso dividir por 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 110. 110 vai dar 550 vezes 60. Vamos lá, 550 vezes 60. Vezes 60. Pronto. 33 mil. Então, o y é 33 mil metros. Essa é a altura do avião. Normalmente isso aqui é dado em pés. Né? A pessoa da aviação utiliza mais a unidade de pés. Certo? Mas essa é a minha altura do avião. 33 mil metros. Fazer mais um problema. Vou fazer agora um problema adicional. Problema 86. Uma fonte sonora se move ao longo de um eixo X entre os detectores A e B. O comprimento de onda do som detectado por A é 0,500, na verdade, do comprimento do som detectado por B. Qual é a razão VF sobre V entre a velocidade da fonte e a velocidade do som? Outro problema de efeito Doppler, certo? Então, se é um problema de efeito Doppler, vamos aqui. Esse é o problema 86. Problema 86, vamos lá. Então, problema 86. Problema de efeito Doppler, certo? Vamos lá. Frequência F' é igual a F, V mais ou menos VD sobre V mais ou menos VF. Nesse problema aqui especificamente, vamos ver o enunciado. Ele diz o seguinte. Uma fonte sonora se move ao longo do eixo X, certo? De um eixo X, entre os detectores A e B. Pelo que ele está me dizendo aqui, esses detectores estão parados, certo? Comprimento de onda do som detectado por A, comprimento do som de B e tal. Então, o que dá a entender que esses detectores aqui estão parados, certo? Velocidade igual a zero. Então, aqui eu tenho FA. Então, F a linha vai ser igual a FV sobre... Agora vamos ver se é mais ou menos. Eu vou deixar aqui. V mais ou menos VF. Deixa aqui. E o FB vai ser o mesmo raciocínio. Filhinha B. Não sei porque ele está nesse problema. F'B é igual a F V sobre V mais ou menos VF. Tem essas duas equações aqui. Agora pense comigo. Velocidade é lambda F, certo? Faz essa informação. Ele me disse que o comprimento de onda de A
é metade do comprimento de onda de B, certo? É o que diz aqui, ó. O comprimento de onda do som detectado por A é metade, o meio, 0,5, 0,500, do comprimento do som detectado por B. Então, muito bem. Ora, isso nos leva a crer que o lambda B é 2 vezes o lambda A, certo? Sendo que a velocidade da onda, aqui, olha, para a onda manter a mesma velocidade, se você aumenta o comprimento de onda, a frequência diminui. Então você pode até escrever o seguinte: V lambda é V sobre FB' igual a 2 vezes o lambda vai ser V sobre F a linha. Vou cortar V com V, já que a velocidade tem que ser a mesma. E eu vou ficar com o seguinte: 1 sobre FB', que é um B, é igual a 2 sobre F a linha, meios por extremos, F a linha é 2 FB'. Faz sentido, né? Se B tem o dobro do comprimento de onda de A, então a frequência de B, a frequência de A vai ser o dobro da de B. E se um aumenta, a outra diminui. Vai ficar igualzinho aqui, você pode colocar para parar igualzinho, FB' é igual a metade e FA linha. Então, FA linha, F, FB, F. Né? Então vamos lá. Vamos resolver agora nossa equação, porque FA linha é igual a FB'. Só que tem uma diferença aqui. Esse FA linha, o que acontece? Eu vou utilizar com o sinal de menos. Por que eu vou utilizar o sinal de menos? E esse FB', eu vou utilizar o sinal de mais. Aqui, pronto. Agora vai ficar mais fácil de distinguir. Por que eu vou utilizar o FA' com o sinal de menos e o FB' com o sinal de mais? Vamos voltar lá para a figura, vamos voltar lá para a questão. Uma fonte sonora se move ao longo de um eixo X entre os detectores A e B. Ou seja, ele está se afastando de um e se aproximando do outro. Certo? Aí, o comprimento de som detectado por A é metade do comprimento do som detectado por B. Se o comprimento de onda é menor, certo? Significa que a frequência ela é maior. Então vamos voltar aqui para a nossa questão. Quem é que tem maior frequência? A frequência maior é a de A. Olha, eu tenho que dividir a frequência de A por 2 para obter a frequência de B. Ora, se a frequência de A é maior, significa que a fonte está se aproximando de A. Se a fonte está se aproximando de A, essa frequência aqui tem que ser maior. Para que F' seja maior do que F, eu tenho que reduzir esse meu denominador. Reduzo esse meu denominador, aumento essa parcela aqui, aumento esse produto e F' vai ser maior. Porque eu estou diminuindo o meu denominador. Ao passo que ela está se afastando de B. Se ela está se afastando de B, a frequência de B vai ser menor. Tá aqui, ó. A frequência de B é metade da frequência de A. Para que a frequência seja menor, eu tenho que reduzir esse F, eu tenho que reduzir esse produto, na verdade, né? F vezes V. Para reduzir esse produto, eu vou aumentar o meu denominador. Isso é uma análise mais matemática, certo? Eu estou apenas ajustando os sinais para dizer se a frequência vai ser maior ou menor. Isso é uma outra forma de você resolver. Você pode fazer por velocidade relativa também, comparar os comprimentos de onda. Ou você pode fazer dessa forma. Eu quero que a frequência de A seja maior. Então, eu tenho um denominador aqui. Se eu diminuo esse denominador, eu aumento esse quociente todo. Se eu aumento esse denominador, eu diminuo esse quociente todo. Certo? E o que eu estou querendo é exatamente isso. Como o FB' ele é menor do que o FA', eu quero diminuí-lo. Como é que eu faço para diminuir? Aumento o denominador. Uso o sinal de mais. O FA' ele é maior do que... Cadê aqui? Ó? F' é maior, o dobro de B. Então, para reduzir, para aumentar esse quociente, para que eu tenha um F' maior do que F, eu tenho que diminuir. Tenho que aumentar, aliás, esse quociente, diminuindo esse denominador.
certo? Então, é um ajuste de sinal que você pode fazer, ou por velocidade relativa, né? Como eu já fiz na teoria e já fiz na questão anterior. Velocidade relativa, você chega às mesmas conclusões. Então, agora fica fácil. Eu vou substituir, quem é FB'? Eu vou substituir em termos de FA, FA', né? Então, eu vou escrever aqui embaixo novamente. FA' é igual a F V sobre V menos F. V menos VF. E quem é o FB'? FB' é um meio de FA'. Um meio de FA' é igual a F vezes V sobre V mais VF. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dividir uma equação pela outra. Então, como é que vai ficar isso aqui? F'A sobre F'A sobre 2 igual a FV sobre V menos VF dividido por FV sobre V mais VF. Vou escrever aqui embaixo. Divisão de frações, né? Então, repito a primeira. Vezes o inverso da segunda. Igual, repete a primeira. Vezes o inverso da segunda. Pronto. F vem em cima, F vem embaixo, F'A'. E eu vou ficar com o seguinte. V mais VF sobre V menos VF é igual a 2. Passa multiplicando isso aqui, né? Com V mais VF é 2 vezes V menos 2 vezes F. Vamos lá. Eu vou passar esse V para o lado de cá e esse VF para o lado de lá. Então vai ficar menos 2VF para cá, mais 3VF, mais 2VF, mais VF é igual a 2V mais V. Opa, 2V menos V. Isso aqui vem negativo. Ou seja, 3VF é igual a V. Ele pede a razão VF sobre V. Então, passo esse V para cá e passo isso para lá. Então, VF sobre V é igual a 1/3. Essa é a razão. E para finalizar, vamos fazer a questão 104. Problema 104. Suponha que um alto-falante esférico emite sons isotropicamente com potência 10 watts em uma sala com paredes, piso e teto cobertos de material que absorve totalmente o som. Uma câmara anecoica. Letra A. Qual é a intensidade do som a uma distância d igual a 3 metros da fonte? E letra B. Qual é a razão entre as amplitudes da onda em d igual a 4 metros e d igual a 3 metros? Vamos lá. Problema 104. Tudo bem. Para resolver esse problema, a gente vai utilizar aqui a equação I igual a PS, né, potência da fonte, sobre 4πr ao quadrado, que é a nossa equação 17/28. E vamos utilizar também que I é igual a 1/2 de ρ V ômega, V ômega ao quadrado SM
ao quadrado, que é a nossa equação 17,27. Então, letra A. Ele pede letra A, vamos lá. Qual é a intensidade do som a distância D igual a 3 metros da fonte? Pronto, então, vamos lá. Intensidade é igual a potência da fonte sobre 4πr ao quadrado. A potência, ele já nos disse que é 10 watts, certo? Está aqui no enunciado. Potência de 10 watts. 4π vezes a distância radial da fonte, que ele vai dizer que é 3 metros, sendo que está ao quadrado, né? Que é o raio da minha esfera. Ora, você pode já fazer um pequeno cancelamento aqui. Dividir aqui por 2, aqui vai ficar 5. E eu vou ficar com I igual a 5 sobre 3 ao quadrado, né? 3 dá 9, 9 vezes 2, 18. Pi watt por metro ao quadrado. Certo? Letra B. Ele pede na letra B qual é a razão entre as amplitudes da onda em D igual a 4 metros e D em 3 metros, né? 4 metros. Então eu tenho duas amplitudes, que eu vou dizer que é I1 e I2. Certo? Então o que vai ser as amplitudes? As amplitudes eu vou conseguir através da equação 17,27. Olha aqui as amplitudes. Quem é a amplitude? A amplitude é esse terminho aqui, ó. SM. Essa é a amplitude. Então, vamos lá. Então aqui vai ser 1 meio de ρ V ômega ao quadrado. SM, eu vou dizer que é SM1 ao quadrado. Dividido por 1 meio de ρ V ômega ao quadrado. SM2. Sendo que esse termo todinho aqui, ó, vai ser igual para as duas ondas. Certo? Para as duas distâncias, aliás. E quem é I1? I1 é a potência da fonte. Potência da fonte dividido por 4π R1 ao quadrado sobre potência da fonte 4π R2 ao quadrado. SM1 ao quadrado, SM2 ao quadrado. Eu já posso cancelar logo, ó, PS, potência da fonte 4π com 4π. E aí eu vou ter o seguinte. Aqui vai ficar 1 sobre R1 ao quadrado, R1 ao quadrado, dividido por 1 sobre R2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado, igual a SM1 ao quadrado sobre SM2 ao quadrado. Então agora eu posso passar uma raiz quadrada de um lado e uma raiz quadrada do outro. Aplicando essa raiz quadrada, eu não estou interessado em termos negativos, então não faz sentido falar em raio negativo nem amplitude negativa. Então só vou tomar os valores positivos. Igual a SM1 sobre SM2. Pronto. Agora aqui ficou fácil. Por quê? Ele está pedindo a razão entre as amplitudes. Ele nem está falando aqui para você calcular as amplitudes. Ele quer a razão entre as amplitudes. Então, SM1 sobre SM2 vai ser exatamente igual a quem? R2, essa segunda distância, eu vou dizer que é 3 metros, e D1, que é a distância 4, ou seja, 3 quartos. Essa é a razão entre as amplitudes. E, pessoal, façam mais alguns exercícios. Fiquem com Deus e até a próxima.